eu sou um estranho no ninho, né? Minha graduação, na verdade, é em História. E eu devo confessar que eu entendo muito bem o aluno que não gosta de filosofia, porque eu odiava filosofia. Eu odiava mesmo filosofia. Tanto no ensino médio quanto na graduação. Eu comecei a gostar de filosofia quando eu quis entender melhor história. E eu comecei a apelar para a filosofia para entender história. E daí eu descobri, filosofia serve para alguma coisa. Daí eu tento justamente me colocar no lugar desse aluno que tenta entender para que serve tudo isso. Bem, enfim, fiz meu mestrado e comecei a lecionar numa escola particular, uma escola cenecista, lá em Osório, que é a Cidade dos Ventos, o pessoal de Ventania ia curtir bastante. E é uma escola com não muitos alunos, mas tem uma realidade bem distinta. Assim, eles são alunos de classe média, média alta. Tá? Tem alguns bolsistas, principalmente do curso de magistério, mas a maioria é classe média alta. Bem, então eu entendo bem o drama assim, dos alunos. Eu vou concentrar... aprendi. Eu vou concentrar a minha apresentação mais na forma do que no conteúdo. Tá? Então eu vou concentrar mais na minha metodologia do que nos conteúdos específicos. Vou pincelar alguma coisa de conteúdos, mas eu acredito que muito do que eu vou falar aqui já foi falado. Então, palavras como significação, problematização, principalmente, foram bastante abordados aqui e isso vem bem ao encontro do que eu vou falar. Bem, inicialmente, contextualização. Eu tento partir de um conteúdo que tenha bastante relação com a realidade do aluno. Tá? A primeira premissa que eu aplico em aula é onde o aluno vai enxergar esse conteúdo no meio onde ele vive. E aí eu tenho que ser um pesquisador da realidade do meu aluno. Tá? Eu tenho algumas dificuldades e algumas facilidades nisso. A dificuldade é porque é uma escola que agrupa alunos de vários municípios próximos. Tá? Não é uma escola municipal, é uma escola que vai pegar alunos de 5, 6 municípios por turma, sabe? E, ao mesmo tempo, tem alguma facilidade porque eles estão, basicamente, na mesma situação socioeconômica, então isso facilita um pouco. Mas aí eu tenho que observar a vivência do aluno, eu tenho que observar justamente o que ele já traz de bagagem e aí me apropriar disso. Então, na verdade, a primeira pessoa a aprender alguma coisa sou eu. E a gente fala muitas vezes que o aluno não lê. Eu faço uma reflexão que às vezes nós também não lemos. Nós não investigamos. A gente, às vezes, eu faço um meia-culpa, porque às vezes eu faço isso também, estou aprendendo, né? Então, nós não observamos o que o nosso aluno está assistindo, consumindo, vivenciando, e se a gente começa a orientar nosso olhar para essas questões, a gente vê que ajuda em muito a nossa prática. Bem, aí chegamos à questão da significação. O que é significação? É justamente dar um significado para esse conteúdo, é justamente fazer com que esse conteúdo tenha algo que vá chamar a atenção do aluno, que o aluno possa dizer, aí está algo que eu conheço. Então, na verdade, eu não começo pelo conteúdo, eu começo por alguma discussão, eu começo por algum material audiovisual, filmes, músicas, enfim. Vários exemplos ao longo desses 2 dias já foram dados que encaixam bem com essa questão. Sei lá, clipes, o que eles estão ouvindo. A gente sempre descobre alguma coisa que tem a ver. Eles ficam impressionados quando digo que, para o existencialismo, o inferno são os outros, e eles levantam, tem uma música aí, Detonautas, que é o inferno são os outros. Beleza. A música não tem nada a ver com Sartre, mas tudo bem, aí, pelo menos eles reconhecem a frase de algum lugar. Bem, aí chegamos a uma etapa muito importante, que também já foi bem referido aqui, a questão da problematização. Bem, só um parênteses aí no que é exatamente um problema, que eu entendo por um problema. Na verdade, não é uma definição minha, mas uma definição bem trabalhada em alguns autores. O problema é algo que exige uma solução. Tá? 1 mais 1 é igual a 2. 1 mais 1 é igual ao quê? Não é um problema. Se torna um problema se tu precisa realmente daquilo. Tá? Então, o fato só de uma pergunta aparecer na prova não faz dela um problema. Se eu perguntar para os meus alunos o que representa as sombras no mito da caverna de Platão, ele vai responder porque ele quer tirar uma nota boa, porque ele precisa passar para ganhar um videogame no final do ano ou para viajar.
Só que, na verdade, para ele aquilo não quer dizer nada. E seria muito egocentrismo meu acreditar que realmente esse tipo de conhecimento vai fazer alguma diferença na vida do aluno. Ele não está nem aí para Platão. Tá? É um cara que falava de cavernas. Bem, a partir do momento que eu coloco essa pergunta num contexto político, por exemplo, cultural, sei lá, aí as opções variam, e ele realmente enxerga ali alguma questão que ele consegue ligar à realidade dele e que realmente exige uma resposta, como, por exemplo, por que há corrupção no Brasil? Ou por que as pessoas desviam a atenção de assuntos importantes para assistir Big Brother, sei lá. Aí talvez isso seja um problema. Eu digo talvez porque eu não saberia dizer exatamente, assim, de uma ideia geral, que seria um problema pontual. Eu teria que analisar com que turma eu estou lidando. Porque eu já dei a mesma aula para alunos de uma situação socioeconômica mais carente, e eu dei a mesma aula para uma turma de classe média alta, e os resultados foram totalmente diferentes. Então, na verdade, os alunos vão ter problemas diferentes. E aí é outra grande dificuldade da prática. Bem, mas esse problema tem uma intenção, fazer o aluno buscar as respostas. Porque a partir do momento que ele percebe que aquela questão exige uma resposta, ele vai tentar respondê-la. Primeiramente com senso comum. Primeiramente ele vai apelar para aquele conhecimento que ele já tem. E aí a gente começa a botar linha na fogueira, promove o debate, promove a discussão, até que chega um momento que ele pensa, não, isso que eu estou dizendo talvez não seja suficiente para responder esse problema. Ele não está deixando de ser um problema. E aí entra a questão da teoria do conceito. Reparem que eu só coloco a teoria do conceito após o problema. Tá? Às vezes a gente inverte a situação, a gente apresenta as teorias, os conceitos, os filósofos, os textos, e depois vem o problema. Na verdade, eu tento fazer o caminho inverso. Tá? Basicamente isso. E chegamos a uma etapa importante, que é justamente a questão da avaliação. Bem, a avaliação ela é um meio. Tá? Então, eu utilizo bastante a parte da pesquisa, embora a escola na qual eu trabalho exige a prova, ela tem algumas determinações. Então, e no primeiro momento, a pesquisa é como a última... Maria? Maite. Sim. Essa questão da pesquisa orientada eu me identifiquei bastante porque é o tipo de pesquisa que eu utilizo. A gente trabalha um tema, um conteúdo, só que dentro desse conteúdo eu deixo a liberdade para o aluno escolher qualquer assunto. Então, eles começam a eles levantar os problemas, porque eles veem como aquilo pode ser feito, digamos assim. Então, a avaliação, enquanto pesquisa, é uma pesquisa orientada. Tá? Eles têm que me apontar os objetivos deles, têm que me apontar a justificativa, por que aquela pesquisa é importante, tá? Por que aquilo lá é necessário, e o que tu quer com isso. Um cronograma, o que eu vou fazer cada semana, como vão se organizar, o que vão ler, fontes de pesquisa. Então, isso vai levar eles a entender a pesquisa de um sentido muito mais amplo do que só ir lá, recortar, colar, enfim. Bem, mas, como eu falei, eu aplico uma prova também, e essa prova eu procuro ainda utilizar a questão do problema. Então, eu evito perguntas muito que deem vazão para a questão da decoreba. Tá? Aquele tipo de prova que eles vão sair da sala de aula e dizer, não lembro mais nada. Porque eu tento transformar o conceito filosófico, a teoria, o autor, o filósofo, o comentarista, enfim, num problema. Então, por exemplo, eu posso pegar uma notícia, uma que eu usei recentemente, um cara no Kuwait que foi preso porque desrespeitou a imagem de Maomé. Por que nós, no Brasil, toleramos muito bem uma brincadeira com a religião alheia, embora entendemos que talvez seja meio pesado, mas lá eles são menos tolerantes? E será que todo mundo é assim naquele país? Ou será que todos os muçulmanos têm o mesmo pensamento? Justamente, eles vão ter que utilizar o que nós aplicamos em aula, o que estudamos em aula para responder essa questão. Então, são perguntas, por exemplo, que eu nunca fiz na sala de aula, e geralmente eu pego o jornal de 2 dias antes da prova para daí tirar uma questão, para daí transformar num problema. Ou seja, eles nunca sabem o que eu vou perguntar.
mas eles sabem que eles têm que entender o conteúdo. Então, não adianta decorar e não adianta colar. Esse exemplo de questão, por exemplo, era uma prova sobre sofística. Então, entrava bem a questão do homem-medida, e eu ressalto bem na prova. Responda utilizando os conceitos trabalhados em aula. Porque o que eu quero desenvolver não é que eles saibam exatamente o que é sofística, mas que eles utilizam, que eles desenvolvam habilidades e competências para poder utilizar aquele conteúdo de uma maneira mais significativa. O que são habilidades e competências? Quem está mais familiarizado com o tema sabe que uma competência é um conjunto de recursos intelectuais, às vezes físicos, enfim, que eu vou utilizar para resolver uma situação. As habilidades são coisas mais pontuais. Por exemplo, chutar uma bola é uma habilidade, correr é uma habilidade. Agora, um jogador de futebol é competente quando ele consegue se servir dessas habilidades para jogar bem. Então, eu espero do aluno a mesma coisa. Tanto é que na minha prova, aliás, na minha não, a minha instituição pede isso. Lá no cabeçalho da prova tem as questões, tem as indicações. Habilidades que serão observadas nessa prova. Aí está lá, interpretar textos corretamente, utilizar os conceitos e teorias aplicados em aula, utilizar argumentos coerentes, enfim. Por quê? Porque daí eles vão ser obrigados a desenvolver um pensamento. Vale lembrar, a minha prova, vale dizer, a minha prova geralmente tem 3 questões. E eu tenho alunos que escrevem uma página, ou 2. Alguns escrevem um parágrafo. Mas mesmo nesse um parágrafo fica bem... eles são obrigados a se servir coerentemente do que a gente trabalha em aula. Bem, como eu sei que a gente tem pouco tempo, tá? Eu vou deixar meu e-mail, caso alguém queira manter contato, trocar uma ideia, enfim, convidar para tomar um chimarrão. Então, eu sei que eu tenho mais 5 minutos, mas eu gostaria de usar esses 5 minutos para o debate, pode ser? Claro. Ok, obrigado.